Olá, meus alunos. Bem-vindo a mais uma aula de produção de texto e hoje nós iremos estar abordando sobre o gênero poético. Afinal, o que é o poema? A poesia como expressão de arte pode ser definida? O poema, na verdade, meus amores, é um gênero textual e ele está relacionado, com todos os gêneros literários, tá? Então é impossível você separar, o poema da literatura ou da arte. E qual é a matéria-prima do poema? É a palavra. Então aqui, nesse gênero, você vai estar livre para brincar com as palavras. Tá? Na literatura, no caso, na literatura poética, nós não temos aquele compromisso com a objetividade, com aquelas regras formais que foram apresentadas lá no artigo de opinião, na dissertação, nas redações oficiais. Aqui há essa liberdade sintática e semântica. Mas isso não quer dizer que você vai ter que escrever palavras erradas, né? Você tem que sempre ter atenção com a ortografia. A não ser que seja um poema, por exemplo, que você está retratando a linguagem caipira, por exemplo, alguma coisa desse tipo. Tá? A palavra pode ser lapidada, dissecada, subvertida. O que isso quer dizer? Que através do seu texto você vai poder impressionar o leitor e despertar neles algumas emoções. E como que você faz isso? Brincando com essas palavras. Embora seja difícil conceituar a poesia nada mais é do que um elemento da subjetividade. Ou seja, a poesia ela está dentro de você. É aquele sentimento que você quer passar para o leitor que for ler o seu poema. Então, ela é uma manifestação artística e ela está relacionada ao quê? À sua emoção. Tá? O poema ele é um gênero textual e nós iremos estar estudando suas formas, né? As suas estilísticas, no caso, a rima, métrica, tudo isso. O texto poético ele se caracteriza por privilegiar o prazer estético da leitura. Os gregos chamavam de poiesis, ou ato de criar algo. Portanto, a poesia pertence à ficção, pois trata de um processo criativo e algo inventado. Então, o poema ele é um gênero textual e a poesia é o quê? É o processo criativo que você vai estar utilizando para escrever esse poema. De modo geral, entende-se por poesia a emoção, o aspecto imaterial do texto. Assim, podemos encontrar poesia em poemas, canções, textos narrativos, peças publicitárias, pinturas e filmes, por exemplo. Então, o que ele quis dizer aí com essa afirmação? Que o poema ele tem aquela estrutura dele pronta. Né? Ele é organizado em versos, em estrofes, não importa quantos, mas é verso e estrofe, tem rima, tem métrica. Já a poesia não. A poesia você pode encontrar ele até num outdoor, você pode encontrar ele numa pintura, você pode encontrar num filme, num texto narrativo que é escrito em prosa, né, que é em parágrafos. Então é isso que vocês têm que compreender, que a poesia ela vai estar dentro, é a emoção que você vai colocar dentro daquele texto. É muito comum as pessoas utilizarem poesia e poema como palavras sinônimas. Só que vocês têm que saber que existe essa diferença, porque a poesia ela é imaterial e o poema não. Ele é um gênero textual que tem suas características e estrutura própria. Tá? Aí eu pergunto, e a poesia tem suas características e estruturas próprias? Não, por quê? Porque a poesia, como eu já falei, é um sentimento, é algo subjetivo, é uma emoção que está dentro de você e que você vai levar para o seu pensamento e aí escrever. Né? Porque você faz poema escrevendo, brincando com as palavras. No poema, há versos, há métrica, há estrofes, há rimas, há ritmo. E é possível que não encontremos poesia em determinado poema. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, dependendo, eu leio um texto poético, e aquele texto talvez ele possa me emocionar profundamente. E aí uma outra pessoa lê aquele mesmo texto e não consegue ter aquela emoção que eu tive. Então o que aconteceu? Para aquela pessoa que não se emocionou, para ela, a pessoa que escreveu o poema, ela não colocou poesia ali, porque aquilo não emocionou ela. Mas para mim, que li e me emocionei, eu já encontrei poesia dentro do poema, tá? Então,
Isso vai depender muito o quê? Da leitura de mundo de cada um, da sensibilidade de cada um, né? Do que cada pessoa vivenciou, do momento que ela está passando, né? Ali, e do tema, né? Às vezes o tema também pode ser algo que me emociona ou que não me emociona. Aí nós vamos ver que é a estrutura do texto poético, no caso a estrutura do poema, né? Ele é organizado de em versos, que é cada linha do poema, que isso aí vocês já sabem bem, e em estrofes, né? Que é o agrupamento desses versos, tá? Eu até coloquei aí o exemplo para vocês verem aí, ó. Ó, tem um verso aí em cima e lá, logo abaixo, depois da explicação que estrofe é um agrupamento de versos, tem 4 versos aí que formam uma estrofe. Alguns poemas apresentam formas fixas, ou seja, obedece a um número exato de versos, como é o caso do acróstico, né, que é aquela que ele é composto de uma estrofe só, onde você coloca as letras iniciais do seu nome, né, na linha, e aí você vai criar, né, um texto poético com aquilo ali. Nós chamamos de acróstico. Vocês utilizavam muito acróstico na educação infantil, às vezes no dia dos pais, o dia das mães, né? Pedia para descrever o nome do pai, né? E para você criar um textozinho ali, um textozinho poético que emocionava, né? De certa forma. Então, esse é o acróstico. Aí nós temos a balada, que hoje ele não é quase utilizado, não é a balada, né? Que muitos querem ir, mas não pode ainda, né? Mas que querem ir. Mas a balada ele é um texto poético que é composto de 4 estrofes, tá? 3 oitavas e 3 décimas. Tem também o haikai, né, que é um poema de origem japonesa composto por uma estrofe de 3 versos, o primeiro com 5 sílabas e o segundo com 7 sílabas. O soneto, que nós iremos estar trabalhando também essa semana ainda, que é uma forma composta por 14 versos dividida em 2 quartetos e 2 tercetos. E a trova, que é composta de uma estrofe de 4 versos com 7 sílabas poéticas, que é a redondilha maior. Aí, meu Deus, tanta coisa complicada. Realmente, é muito complicado, mas o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que existe uma estrutura, existe uma característica própria para o poema. E, dependendo do que nós iremos estudar, você tem que estar se inteirando sobre isso, buscando a teoria, porque não existe prática sem teoria, tá ok? Aqui é só alguns que eu estou apresentando para vocês. A rima também, que vocês já conhecem, dependendo do tipo de poema, existe aquela padronização das rimas. Olha um exemplo aí, esse primeiro exemplo, a palavra fatigada está rimando com povoada, vinha com tinha. Então, o autor, quando ele escreveu o poema, ele teve esse cuidado de fazer essas rimas, né? E essas rimas, elas são obrigatórias nesse tipo de texto aí, tá? Na segunda lá, ó, cuidados está rimando com animados e instrumento está rimando com lamento, tá? Então, isso aí exemplos de rimas. As rimas, geralmente, ela acontece no final do verso, né? E é sempre bom, quando você for escrever poema, você ter um dicionário do lado. Por quê? Primeiro, para você... Claro que você pode repetir palavras, mas em determinada situação não vai ficar legal a mesma palavra. Então, você pode usar o quê? Palavras sinônimas. Aí você vai utilizar o dicionário justamente para procurar essas palavras sinônimas. Aqui eu coloquei, quanto ao número de versos, né? Eles podem ser agrupados. E as estrofes recebem diferentes denominações. Denominações é o quê? Diferentes nomes. É o dístico, né, que é 2 versos. Então, se você faz um texto lá, onde ele é todo composto de 2 em 2 versos, você vai dizer que é dístico, né? O terceto, que é 3 versos. Quarteto, 4 versos. Quintilha, 5 versos. Sextilha, 7 versos. Oitava, 8 versos. Nonas, 9 versos. Décimas, 10 versos. E irregulares, que são acima de 10 versos, tá? Sem padronizar. Finalizando, poesia é quando uma emoção, lembra que eu falei que poesia é emoção, ela vai encontrar o pensamento e a partir desse pensamento você vai encontrar palavras. Usa o dicionário, usa o Google, mas vocês têm que encontrar essas palavras e brincar com ela na hora de produzir. Porque, assim, eu sempre digo que
nem todos têm o dom poético, mas nós podemos trabalhar isso aí. Quem sabe, às vezes você não vai produzir um poema para ser publicado, mas você vai produzir um bom texto para ser avaliado. Um abraço a todos e até a próxima.